Imagina que você tem duas opções. De um lado você tem o Tesouro IPCA, rendendo IPCA mais 7% ao ano. Do outro lado você tem uma LCA de 96% CDI, isenta de imposto de renda. E essa é a pergunta do seguidor. As duas com o mesmo prazo, 18 meses. Qual será que rende mais? Qual que é o melhor investimento para o seu caso? Se fosse você, em qual você investiria? Deixe seu comentário aqui embaixo que a gente vai discutir exatamente isso agora. Para isso tem essa planilha que fica lá no grupo do Telegram, que chama Comparador Tesouro CDB LCI Pré-Pós IPCA. Nome horrível, né? Mas diz muito do que ela faz, que é justamente para saber qual rende mais. Você vai preenchendo aqui os campos em amarelo e não precisa saber de cor. Por exemplo, taxa Selic. Você clica aqui, vai cair na página principal do Banco Central. Ela já vai te informar qual que é a Selic vigente no momento. 10,75% ao ano. Bônus do Tesouro Selic. Você vai clicar aqui, ele já vai te mostrar quanto que tem quanto tá rendendo o Tesouro Selic acima da Selic. 0,1282. Então é isso que você vai preencher na planilha. Taxa CDI. Taxa CDI também tem aqui prontinho, ela é sempre 0,1 ponto percentual abaixo, aliás, da Selic meta. Inflação média, aqui você vai colocar quanto que vai ser a inflação nos próximos anos. Você pode colocar quanto você acha que vai ser a inflação, ou você pode dar um Google aqui, ó, e digitar Boletim Focus BCB, porque ele já vai te mostrar a projeção de inflação para os próximos anos. Se você quiser ser prudente, você coloca mais. Se você achar que é menos, você coloca o tanto que você quiser. Clica em fazer download, e aqui, ó, primeira linha é de IPCA. Para 2024, 4,55, e você vê que 2027 para frente, que é uma inflação de mais longo prazo, 3,5, que é o que eu vou colocar aqui. Mas lembrando, você pode colocar a inflação que você quiser. A LCA, você me falou que é uma LCA de 96% do CDI. Então você coloca aqui que ele já vai dar as rentabilidades acumuladas para 6 meses, 12, 18, 24, 36, até 48 meses, que é 4 anos. Tesouro IPCA, você falou que é IPCA mais 7. Preencheu aqui, você já consegue comparar, no horizonte que você me falou, 18 meses, e nesse caso, a LCA de 96% do CDI vai render mais do que o Tesouro IPCA se eles tiverem IPCA mais 7. Você já deve saber que a LCA não tem imposto de renda sobre a rentabilidade, o Tesouro IPCA tem, e tudo isso já está sendo levado em consideração. Mas é bom a gente lembrar de algumas coisas. Aqui a LCA de 96% do CDI está pressupondo que a taxa CDI, ou seja, a Selic, vai se manter em 10,65 daqui até 1 ano e meio. Se você acha que ela vai ser mais, você coloca aqui 11%. Você acha que vai ser menos, você coloca aqui e continua comparando. Se a inflação for de 6%, aí ele já começa a ficar mais vantajoso para 18 meses. Até acho que se for 5,5 ele ganha também. Então você pode ir brincando com esses números, só que a gente tem que lembrar de algumas coisas. Você tá falando que a LCA é de 1 ano e meio, beleza. Menos de 1 ano você não vai ter liquidez. Eu sempre confundo se é a LCA, que por lei não pode resgatar antes de 1 ano, ou se é a LCI, porque uma é 9 meses, a outra é 1 ano. E o Tesouro IPCA, ele não está com a rentabilidade que você tá me falando, ó. Tesouro IPCA, ele tá IPCA mais 6,8, 6,75, é uma rentabilidade espetacular, mas não é IPCA mais 7. Se for um CDB, você tem que ter certeza que a liquidez, que o vencimento vai ser 1 ano e meio. Senão ele não tem liquidez, você também não consegue resgatar antes. E mesmo sendo o Tesouro IPCA que você tá falando, tem que levar em consideração que não tem um Tesouro IPCA para 1 ano e meio, beleza? Essa planilhinha aqui, se você quiser baixar, brincar com seus números, fazer a comparação com o investimento que você quiser, tá no grupo do Telegram, o link tá aqui embaixo na descrição. Eu sou o Cezito Esperandio, esse é o Economic, a tradução dos investimentos. Aqui eu falo de liberdade financeira e vida simples todo santo dia, e às segundas-feiras eu respondo pergunta aqui dos seguidores. Então, clique em seguir aqui que você não vai perder nada. Outra pergunta, quais cuidados você recomenda para quem está começando a investir e tem medo de perder dinheiro? Cara, tem alguns testes que as corretoras fazem que é para você saber o seu perfil de investidor. Então ele vai falar, você já investe nisso, investe naquilo, como você se sente, quanto você tem de dinheiro. Ele vai falar, ó, você tem um perfil mais conservador, você tem um perfil mais moderado, você tem um perfil mais agressivo, mais arrojado, enfim. E aí ele vai medir se os seus investimentos estão alinhados ao seu perfil ou não, dada a composição da sua carteira. Às vezes você está investindo e você fica nervoso, você perde o sono. Perder o sono é uma maneira de dizer, né, que é o teste do travesseiro. Bota a cabeça no travesseiro, se você perder o sono, você fala, putz, talvez eu não devesse ter o dinheiro investido nisso, deixar o meu perfil mais conservador. Mas pra quem tá começando, o que eu acho? Tesouro Direto, velho, já atende muito bem até quem já é mais avançado do que conservador. Tesouro Selic pra começar, investimento mais seguro do Brasil. Ó, a gente navega aqui pela tela, pô, as rentabilidades são sensacionais. Selic tá acima de 10% ao ano, caminhando pra 11 enquanto eu tô gravando esse vídeo. Se você colocar aqui, ó, R$500 por mês, dá pra fazer simulações como essa que eu tô fazendo aqui. E ó, quando você vai ter lá
lá no vencimento. Lembrando que sempre o Tesouro lança títulos novos e você pode ir reinvestindo. 500 em 500 você investiu 26.500. Vai virar 31.360 já descontando imposto e taxa. Mais do que a poupança. Ah, é pouco. Mas, cara, eu tô falando do investimento pra você começar. A rentabilidade é legal, sim. O Brasil tem uma das rentabilidades mais altas do mundo para um investimento tão seguro desse tipo. Tem CDBs de liquidez diária que também são protegidos pelo FGC e vão render 110% do CDI. Já fiz um vídeo que vai render 136% do CDI. Significa que se a Selic estivesse em 10, esse CDB renderia 13,6% ao ano. Se a Selic sobe, ele também sobe. Você joga ali CDB 136 Economic, você vai achar esse vídeo que eu tô falando. E para diversificar, pô, o próprio Tesouro Direto, olha o tanto de opção que tem, cara. Se você não se sente confortável ainda, coloca só um pouquinho do dinheiro, resgata pra você ver como é que funciona, você vai perceber que a coisa funciona super bem. Não sabe por qual corretor investir? Eu fiz um vídeo das 10 melhores eleitas pelo Ibest em 2024, todas são taxa zero para todos esses investimentos que eu tô falando, tá nesse link aqui em cima e também deixou o link na descrição. Tem vários vídeos que eu abro contas em corretores para avaliar, tudo nessa mesma playlist, dá uma olhada. César, o que te motivou a sair de São Paulo e ir morar no litoral da Bahia? Como essa mudança impactou sua qualidade de vida e seus investimentos? Pergunta completa, tem muita coisa para falar, então vou resumir tudo. Acho que o principal motivo é que eu fui buscar uma vida com mais propósito, próximo à natureza, ao mesmo tempo que eu simplifico a minha vida e reduzo os custos. São Paulo, o aluguel, os caras estão viajando no preço das coisas. Esse não foi o principal motivo, eu já vinha reduzindo, né, os custos, então eu morava sozinho na Paulista, daí eu fui morar sozinho não, com os meus amigos dividindo apartamento ainda na Paulista, depois eu fui pra Moema porque o aluguel da Paulista subiu demais, e eu fui enxugando a minha vida, e muita gente vai falar, pô, mas ainda você morava em bairros caros. Sim, morava em bairros caros, mas fui otimizando. Meu guarda-roupa foi reduzindo e compartilhando utensílios domésticos, me livrei do carro, que eu tinha uma pequena SUV, fiquei sem carro um tempo antes de adquirir o Ninho. E a real mesmo, talvez, o grande motivo é que em São Paulo eu andava muito ansioso, velho. São Paulo, além de ter o custo de vida muito elevado, eu me sentia muito preso numa corrida de ratos. Além de ser tudo muito caro, a cidade, eu falo que ela é hiperpalatável. Sabe os alimentos hiperpalatáveis? Você come uma Ruffles, uma Pringles, você não quer mais comer o alimento de verdade, porque aquilo tem tanto sabor artificial que estimula o nosso paladar. Você não quer saber de outra coisa. E São Paulo é meio assim, velho. Você vai nos lugares, tudo é luz, atração. Você vai numa hamburgueria, não é hamburgueria, é hamburgueria do Darth Vader. Você fala, caraca, eu quero estar lá, não sei o quê. Isso me causava muita ansiedade, tá ligado? Então, deixa eu mudar essa vida, cara. Eu tenho a faca e o queijo na mão, eu tenho autonomia financeira. Tudo bem que eu tava num período em que a economia estava dando prejuízo, a reserva de emergência estava sendo utilizada, ou seja, eu tava diminuindo minha reserva de emergência. Mas eu falei, velho, pô, enrolar isso pro momento ideal? Não tem momento ideal. E aí eu simplifiquei minha vida, resolvi mudar mesmo, me joguei. Eu já tinha descolado um Uninho 94, um exercício de domar o ego, né, de chegar de Uninho velho nos lugares que são considerados chiques em São Paulo. Mas foi isso que me motivou a sair de São Paulo. Mas o que me motiva a continuar fazendo vídeos é o carinho que vocês têm aqui por mim nos comentários. Então faz o seguinte, representa no like. Me mandaram aqui, ó, qual que é a sua opinião sobre investir em ações de empresas que distribuem dividendos contra fundos imobiliários, os FIIs? O que é melhor para renda passiva? Você está comparando dois investimentos que já pagam dividendos, né? Os fundos imobiliários pagando os aluguéis dos imóveis todos os meses, um fundo de tijolo clássico, né, que é rentável, etc., bem administrado, e uma ação, como você já falou, que já distribui bastante dividendos. Para renda passiva, as duas funcionam muito bem e eu acho que elas não são excludentes, cara. Você pode ter as duas coisas na carteira se você já for um investidor mais avançado. Não vale a pena deixar de ter renda fixa, porque a gente está no país dos juros altos, a renda fixa rende bastante. As ações em geral, estou falando de boas ações de empresas bem administradas, elas tendem a se valorizar mais do que os fundos imobiliários. Uma diferença legal de distribuição de dividendos é que os fundos imobiliários eles são obrigados a distribuir 95% do lucro líquido. As ações, quando geram lucro, né? As duas coisas são empresas, no final das contas, tem que gerar lucro. Se gerar lucro, eles têm que distribuir 25%. Me fugiu a memória agora, se é 25% ou 30% de dividendos. Eu acho que é 25%. Então você percebe que, assim, embora a empresa, boa pagadora de dividendo, ela possa distribuir um lucro maior, na hora que ela distribui, isso sai do caixa dela. Embora as ações que são boas pagadoras de dividendos, ela não precisa cumprir só o mínimo, né? Ela pode distribuir mais, é um percentual menor do que os fundos imobiliários são obrigados a distribuir. Uma ou outra, seja o fundo imobiliário ou seja a empresa boa pagadora de dividendos, as ações, isso sai do caixa da empresa e, portanto, é distribuído e sai do preço da ação. Que o preço da ação, ela representa, dentre outras coisas, perspectivas da empresa, etc., a previsibilidade de fluxo de caixa. E isso saiu do caixa da empresa, então o
preço da ação e do fundo imobiliário, ele é sempre, entre aspas, penalizado, tem uma quedinha na hora que há a distribuição dos dividendos. Como as ações, embora possam pagar bem mais do que o mínimo exigido legal, distribuem menos do que os fundos imobiliários, as ações tendem a ter uma valorização maior no tempo. Os fundos imobiliários também tendem a se valorizar junto com o preço dos imóveis, mas como ele distribui sempre lucro maior, ele se valoriza menos. Porém, ele é muito mais previsível, etc. Essa é uma das características que pode explicar diferenças de preços e de potencial de valorização da cota ou do preço da ação. Mas eu acho que não tem melhor, não. Eu invisto nas duas classes de ativos. Se fosse para você escolher só uma dessas duas opções para você investir o resto da vida, você investir em ações ou fundo imobiliários? Me explica o motivo aqui nos comentários. Cara, eu já ia esquecendo de responder o resto da pergunta anterior, né? Como é que essa mudança de São Paulo para vir morar no litoral da Bahia impactou a qualidade de vida e meus investimentos? Cara, a qualidade de vida melhorou absurdo, velho. É o meu estilo de vida. Tem gente que não tem esse estilo de vida, né? Tem amigo meu, grande amigo meu, que adora ainda morar em São Paulo. Se eu fosse resumir, reduziu muito a minha ansiedade, impacta minhas finanças de duas maneiras. A primeira, ela é menos óbvia, porque eu menos ansioso, eu me torno mais produtivo, mais criativo no meu trabalho. Isso tem feito eu crescer mais rápido as redes sociais, ter atraído mais clientes, aumenta a minha receita. Ao mesmo tempo, essa redução, simplificação, ao passo que reduz minha ansiedade, aumenta a minha produtividade, também reduz meu custo de vida. Então, são duas vias que estão potencializando muito a quantidade de dinheiro que eu consigo investir e antecipar minha liberdade financeira, que de quebra potencializa uma bola de neve positiva, um ciclo virtuoso, né? Pra mim tem funcionado muito bem. Agora vamos pra quinta pergunta. Cezita, você sempre trabalhou com investimento? Como que isso influencia a sua visão sobre vida simples e liberdade financeira? Velho, não, nem sempre eu trabalhei com investimentos. Eu sou formado em economia, né? Fiz faculdade de economia, mas eu trabalhava com macroeconomia. É muito próximo dos mundos dos investimentos? Sim, mas o meu papel como macroeconomista, primeiro eu fui pesquisador, desenvolvi um índice econômico na FECAP, depois eu virei estagiário da LCA, onde eu fui crescendo e me tornei sócio da LCA Consultores, né? Trabalhando em macroeconomia. Depois eu virei economista do Safra, né? Saí da sociedade da LCA. O papel de um macroeconomista, se fosse bem rigoroso, seria fazer projeções, olhar tudo que está acontecendo no Brasil e do mundo e fazer projeções de quanto vai ser o IPCA no fim do ano, quanto vai ser o IPCA no ano que vem, nos próximos 10 anos, quanto vai ser o PIB, quanto vai ser a produção industrial, taxa de desemprego, justamente para informar os investidores e a partir dessas informações eles conseguirem tomar a melhor decisão quanto aos investimentos. Eu comecei a tomar mais contato com os investimentos de duas maneiras, uma com o EconoWeek, primeiro fazendo vídeos de macroeconomia, depois eu comecei a falar mais de finanças e investimentos e indo mais quando eu fui pro Safra, eu tive um contato mais próximo com os investidores do Safra, né? Os funcionários do Safra que investiam grana do Safra no final das contas. E quanto mais contato eu tive com isso, tive duas coisas. A importância de finanças saudáveis impactarem a saúde emocional das pessoas, né? Eu fiz uma pós de planejamento financeiro, então eu vi isso de perto não do investidor, da pessoa mesmo, que às vezes tinha um desafio financeiro para lidar, não, às vezes era dívida, coisa do tipo. Como finanças desorganizadas acabam com a nossa saúde financeira, acabam com o nosso emocional, acabam com casamentos, inclusive, acabam com famílias inteiras, porque a gente fica à flor da pele. E o potencial que os investimentos têm de, quando você conduz a sua vida de maneira positiva e consegue investir direitinho, de trazer tranquilidade, previsibilidade para sua vida, saber que você pode contar com aquela grana. Talvez a principal contribuição dessa minha experiência, entre aspas, fora dos investimentos, para essa visão de correr atrás de liberdade financeira, que eu vi muita gente, principalmente no Banco Safra, eu trabalhei com um cara que ao meu lado, ele tinha um avião, não era um Boeing, óbvio, né, ele tinha um pequeno avião, e várias dessas pessoas que tinham muita coisa, eram noiadas com dinheiro, às vezes endividada, a ponto de eu já ter emprestado dinheiro para chefe meu, porque ele era tão desorganizado com as contas, mesmo ganhando mais do que eu, que, não tinha saúde emocional nenhuma, e eu fico pensando, velho, não adianta só ter dinheiro, não adianta só saber investir, você tem que cuidar das outras esferas da sua vida e levar uma vida simples é um caminho que eu acho brilhante, velho. Eu falei pra você do vídeo das melhores corretoras, eu também fiz uma análise, abri conta em vários bancos, os 10 melhores de 2024 pelo Ranking Best. Todos eles valem a pena, mas cada um tem uma característica diferente, foi o que eu mostrei nesse vídeo aqui, dá uma olhada. Aqui embaixo eu fiz um vídeo icônico aqui do canal de por que os primeiros 100 mil reais são tão difíceis e dali pra frente as coisas ficam bem mais fácil. Não é só o poder dos juros compostos, não. Tem outros motivos, apesar de ser bem importante. Lembrou do like? Agora clica nessa bolinha. Se inscreve aqui, meu bom. Te vejo na próxima.